Como foi a estreia do Endrick pelo Lyon? Rafinha versus Vinícius Júnior e Rodrigo. Quem levou a melhor no El Clássico? Quem jogou o melhor? Martinelli deu show lá no Arsenal e, por outro lado, o Richarlison vive uma situação preocupante no Tottenham. Todas essas informações e análises no radar dessa segunda-feira, dia 12 de janeiro. Antes de ir para a Europa, vamos falar aqui do futebol brasileiro. Primeiro sobre o Gerson, que volta ao Brasil para defender o Cruzeiro. Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, 27 milhões de euros, superando a do Vitor Roque pelo Palmeiras. O Gerson, que chega, acho que a galera um pouco subestimando a passagem dele pela Rússia. Ele sofreu uma lesão que o afastou dos gramados por um período, mas quando ele voltou bem, jogando relativamente bem e sendo titular da equipe russa. Então, ele volta querendo mais minutos, querendo estar mais próximo do Brasil, por questões de adaptação também, até porque, por exemplo, o Zenit só volta a jogar em março, uma partida oficial. Então o Gerson volta não porque não deu certo no Zenit, mas por outros motivos. E pra gente ter uma noção aqui em relação a números, o Gerson disputou 12 jogos pelo Zenit e fez um gol. Então a lesão prejudicou muito ele, mas não, ele não deixou o Zenit totalmente em baixa, não vivia o melhor dos momentos, mas não foi uma passagem horrorosa pelo Zenit. E aí ele volta para um time muito bem estruturado, com excelente treinador, com excelentes companheiros que também são pedidos na seleção, Fabrício Bruno, próprio Kaique, Matheus Pereira, Caio Jorge, que já recebeu essa oportunidade, com um treinador que ele já conhece, que é o Tite. Então, cara, pensando no viés de seleção brasileira, ótima notícia o Gerson ter voltado para o Brasil. Ele que começou a trajetória do Ancelotti como titular, os primeiros jogos, lembrando que o Gerson foi titular com o Ancelotti, então é um cara que o treinador italiano gosta muito e confia, e também assim comigo, eu tenho a mesma opinião, acho que o Gerson é um jogadoraço. A gente vai ter que pesar concorrência, a adaptação ou a readaptação dele ao futebol brasileiro, o contexto em que ele se encontra, vai jogar como segundo volante na seleção ou seria um terceiro meio-campista? Tudo isso a gente vai debater, mas é uma excelente notícia a volta do Gerson. E, por falar em meio-campista, tem um que está se destacando aqui também no futebol brasileiro e eu já deveria ter abordado ele aqui no radar há algum tempo. Mas eu deixo para falar às vezes quando um cara faz um gol e aí eu já falo de tudo. Tô falando do Arthur, meio-campista do Grêmio, que marcou um dos gols na vitória do Tricolor na goleada por 4-0 sobre a Avenida, estreia do Campeonato Gaúcho. A bola sobrou para ele de fora da área e colocou no cantinho, e ele também participou do segundo gol do Grêmio. Ele lança a bola para o Roger Dias, que dá assistência para o Wagner Leonardo. Então, duas participações em gols do Arthur, e foi o primeiro gol dele nesse retorno ao clube gaúcho. Ele ainda contribuiu, como você pode ver aí na tela, com números com desarmes, com interceptações. Então é um cara que vem se destacando pelo Grêmio. A torcida do time gaúcho já vem falando há mais tempo sobre o Arthur, e eu tô precisando de fato ver mais jogos para falar assim, pô, esse cara aqui tá jogando a nível de seleção, mas tá no radar. A gente vai acompanhando às vezes a mais distância, às vezes quando tem alguns jogos a gente consegue ver um pouco mais de perto, mas que tá no radar tem que estar, porque é um cara de característica muito diferente que a gente não tem na seleção, de mais cadência, de jogo curto, associativo, e por isso eu olho com bons olhos pro Arthur. Mas vamos com calma, não vou falar que merece ser convocado, mas no mínimo pra gente ficar de olho nessa evolução dele, que também vem contribuindo defensivamente pro Grêmio, como eu citei anteriormente. Lá na Itália, vou destacar somente um jogador, não foi uma grande atuação, mas foi uma boa atuação do Dodô, lateral direito da Fiorentina, ele que deixou um jogador da Fiorentina na cara do gol e teve bons números na partida. Foram 3 interceptações, 2 cortes, 7 recuperações de bolas, 3 passes decisivos, muito elogiado pelos torcedores da Fiorentina e do Milan, um jogador que é muito, assim, como é que eu posso dizer, regular. Um cara que sempre te entrega ali o feijão com arroz. E às vezes, por um lateral direito, você precisa disso. Ele não é uma potência ofensiva como o Wesley, por exemplo. Hoje, acho que o Wesley tá não muito acima, mas ele se adaptou melhor ao futebol italiano do que eu esperava. E vem jogando mais do que o Dodô. Nem vou destacar ele aqui, porque esse final de semana ele começou no banco de reserva. Mas, só para contextualizar aqui a atuação do Dodô, o site La Nazione da Itália o avaliou da seguinte forma:
dose habitual de dinamismo pela faixa direita, mas são as decisões finais que não trazem as respostas esperadas. Melhorou no segundo tempo, como todo o time, e quando parte para cima dos adversários, costuma causar problemas, em nítida recuperação em relação ao passado. É um cara pra gente ficar de olho numa posição que a gente não tem tantas opções assim. Acho que tá surgindo ali o Arthur no Leverkusen, ainda temos o Paulo Henrique, o Militão que pode fazer ali também, mas o Dodô eu coloco ele muito na disputa por uma vaga lá na seleção. E antes de passar aqui pra Inglaterra, peço o seu like, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, gosta do tema seleção brasileira, aqui o papo é seleção toda semana, pelo menos 2 vídeos eu tento trazer por aqui com análises, informações, possivelmente no futuro, lives com entrevistas, bastidores. Então conto muito com a audiência de vocês. Indo para a Inglaterra agora, vamos falar aqui de 3 jogadores, 2 do Arsenal e 1 do Tottenham. Primeiro, vamos para boas notícias. Na goleada do Arsenal por 4-1, o Gabriel Martinelli fez um hat-trick, o primeiro de cabeça, o segundo o Jesus cruzou e ele só completou sem goleiro, tranquilo, e o terceiro também de cabeça. Foram 2 gols de escanteio do Gabriel Martinelli, que chegou a 9 gols e 1 assistência em 24 jogos na temporada. E foi até curioso que o Arteta, técnico do Arsenal, foi perguntado sobre o Martinelli ter feito 2 gols de cabeça e de escanteio, né? A gente está acostumado a ver isso com o outro Gabriel, Magalhães, e o Arteta falou o seguinte: sim, porque se ele esperava que o Martinelli pudesse fazer isso, sim, porque ele é muito bom nisso. O tempo de movimento dele dentro da área, tempo de reação, perdão, dele dentro da área é excelente, especialmente em certos espaços. E ontem mesmo ele estava falando sobre isso. Claro que eu não vou aqui superestimar um hat-trick, por exemplo, o Rafinha fez 2 gols contra o Barcelona, a gente vai falar dele daqui a pouco, é muito mais, contra o Real Madrid, perdão, é muito mais relevante do que o Martinelli fazer um hat-trick contra o Portsmouth, claro que é, mas também não vamos deixar de elogiar o Martinelli pelo senso de oportunismo, pelo posicionamento, pelos bons movimentos de cabeceio, mostrou qualidade, e também o Gabriel Jesus, que participou, acho que a segunda participação dele em gol desde que ele voltou de lesão, vem sendo cada vez mais utilizado pelo Arteta. É um cara assim, pra gente ir olhando a distância, vai que ele faz uma reta final de Premier League espetacular, vai saber, né? Mas a gente olha mais a distância. O Martinelli não, já é um cara que mais experimentado, mais rodado nesse ciclo, foi titular com o Ancelotti, fez bons jogos pela seleção, não vive uma boa temporada, é reserva do Arsenal. Uma boa temporada, talvez ele até vive, mas não é uma baita temporada do Martinelli. Eu tenho muitas ressalvas em relação a ele, mas a gente não pode deixar de destacar. São 10 participações em gols em 24 jogos. Então, às vezes, ele não tem tido atuações tão boas quanto no passado, mas ele tem sido mais decisivo. Isso é fato. Lá do outro lado de Londres, o Tottenham perdeu por 2-1 para o Aston Villa, mas isso aí, pra gente aqui da seleção, não faz muita diferença. O que faz diferença foi a lesão do Richarlison, que vinha jogando bem, tendo números importantes pelos Spurs, e ele saiu aos 30 minutos do primeiro tempo contra o Aston Villa, lesão muscular na coxa esquerda, uma sequência de jogos muito pesada lá do Tottenham. O técnico dele reclamou muito dessa sequência, ele acha que o Richarlison se lesionou por causa disso, e o jogador brasileiro inclusive foi direto para o vestiário. Não temos a gravidade da lesão, o Tottenham ainda não informou o quão grave é a lesão do Richarlison, mas a gente torce para que, claro, não seja nada muito grave, que ele possa voltar o mais rápido possível. Você sabe que eu tenho inúmeras ressalvas em relação ao Richarlison, temos ótimos centroavantes à disposição, mas quanto mais, melhor. A gente sempre vai torcer para todos estarem vivendo o melhor momento possível para chegar na época da convocação, a gente poder ter muito mais dificuldade, porque tem muitos jogadores jogando bem, do que dificuldade por não termos opções para aquela posição específica. Indo para a Espanha agora, Real Oviedo 1, Real Betis 1, assistência perfeita do Antony no final para o Real Betis empatar o jogo com o Lo Celso. O Antony, que já tinha deixado o Coutinho na cara do gol e teve uma oportunidade também de marcar um gol, mas ele finalizou errado. Então, mas foi de toda forma uma partida muito boa do Antony, que chegou a 8 gols e 6 assistências na temporada em 21 jogos. Somente 2 jogadores estão acima dele, eu vou falar daqui a pouquinho, mas não foi só pela assistência, tá? O Antony foi muito elogiado mais uma vez. Ele foi o líder em passes decisivos no jogo, com 3, criou 2 grandes chances, também ajudou defensivamente. Então, mais uma partida boa do ponta-direita brasileiro. Ele segue como opção, segue tendo
ótimas atuações lá na Espanha. E sabe quais são os dois jogadores que só os dois brasileiros que têm mais participações em gols do que o Antony lá na Europa? O Igor Thiago e o Rafinha, que é o nosso próximo assunto aqui no jogaço entre Barcelona e Real Madrid. Melhor para o Barcelona, vitória por 3-2 na Supercopa da Espanha. O Rafinha fez 2 gols e passou o Antony. O Antony tem 14 participações em gols, o Rafinha chegou a 15. São 11 gols e 4 assistências em 17 jogos. Cara, é absurdo o nível do Rafinha nesses 2 últimos anos. Absurdo. É muito decisivo. É muito. O primeiro gol dele contra o Real Madrid, no melhor estilo Rafinha. Quantas vezes eu vi esse gol? Parece que é replay, cara. Ele recebe na ponta esquerda e finaliza cruzada, aquela finalização que nem o Courtois pega, e aí não é nem brincadeira, nem o Courtois literalmente não pegou. E o segundo, ele já teve um pouco mais de sorte, mas também mostra oportunismo dele. Puxou para a direita, finalizou, a bola desviou no Asensio e entrou no meio, enganou o Courtois. É impressionante, o Rafinha sempre decisivo, e a imprensa espanhola, logicamente, foi a loucura. Alguns comentários que eu achei interessante. O Sport, se não me engano, falou que foi uma atuação de bola de ouro do Rafinha, e alguns comentaristas compararam o Rafinha com o Yamal, falando que o Rafinha tem uma consistência que o Yamal não tem. Isso é muito relevante. E olha, vou falar com vocês, se fosse para apostar aqui, ó, ir lá na casa de apostas e fazer uma fezinha aqui, quem vai ser o melhor jogador do Brasil na Copa, hoje eu falaria o Rafinha. Estevão, Vini, Gabriel Magalhães. Cara, hoje eu ponho minhas fichas no Rafinha. Se tiver saudável, se for escalado na esquerda, que eu acho que é onde ele tem rendido mais, que é um ponta mais decisivo, finalizador, ele tem tudo para levar o Brasil longe. E eu boto muita fé no Rafinha. Hoje tem poucos jogadores no mundo que são tão decisivos, tão artilheiros, que são tão completos, porque dribla, finaliza, dá assistência, faz gol, quanto o Rafinha. Então, cara, ótima notícia essa permanência de nível do Rafinha, porque muita gente tinha receio de como ele ia voltar de lesão, voltou super bem. E do outro lado também a gente teve uma notícia positiva, um belo gol do Vinícius Júnior. Finalmente, depois de 16 jogos, o Vini volta a marcar. Ele já tinha feito uma bela jogada antes, mas aí ele finalizou mal e no gol ele dá uma caneta no Koundé, que é lateral direito da França, ó a Copa do Mundo chegando aí, e faz um golaço para o Real Madrid. Como eu disse, encerrando um jejum de 16 jogos, e aí o Sport avaliou a atuação do Vini da seguinte forma, abre aspas, o melhor jogador do Real Madrid e o único que criou perigo real em jogadas de bola rolando. Ele driblou com o Koundé em um mano a mano e marcou um gol fantástico depois de muitos jogos sem balançar as redes. Sua melhor atuação em muito tempo. Ele carregou o time nas costas na ausência do Mbappé. E o curioso é que o Xabi Alonso copiou o Ancelotti. O Rodrigo foi o ponto esquerdo e o Vini foi o segundo atacante ao lado do Gonzalo Garcia. E o Vini então atuou um pouco mais por dentro, um pouco mais próximo do gol e mostrando mais uma vez, o que eu já falo aqui há muito tempo, que essa é a melhor posição do Vini. Ele rende mais por ali do que tem rendido na ponta esquerda. Então você já vai achando aí, ó, Rafinha na ponta esquerda e Rodrigo como segundo atacante. A gente já tem um Estevão também meio que consolidado na ponta direita, falta achar quem vai ser o companheiro do Vini no ataque. Vai ser o Rodrigo atuando por ali? Você vai puxar o Vini para a direita e jogar o Rafinha, depois o Rodrigo por ali? Ou vai ser o Matheus Cunha? Ou vai ser um centroavante? Quem sabe? O tal do Endrick, que é o meu próximo assunto aqui. Temos que falar da estreia do Endrick e como esse cara tem estrela, né? Porque ele é emprestado pela Real Madrid e logo na primeira partida pelo clube francês ele marca. No primeira jogada, inclusive, ele já acertou a trave e aí, ainda no primeiro tempo ele aproveita uma jogada que vem lá da esquerda e finaliza de chapa no lado contrário para fazer o primeiro gol dele pelo Lyon na vitória por 2-1. Inclusive o gol da vitória foi do Endrick por 2-1 sobre o Lille pela Copa da França. O Endrick, que atuou mais como um segundo atacante, caindo mais pela direita, jogou de costas, muitas vezes ele teve a oportunidade de carregar a bola, mas não foi aquele centroavante, não foi o último jogador do Lyon. Tinha um cara à frente dele, me fugiu agora o nome do companheiro, mas enfim, eu não vi o jogo todo do Endrick, mas eu vi ali todos os recortes em que ele pega na bola. Eu tive que dividir o jogo ali do Lyon com o do Barcelona e do Real Madrid, mas assim, vamos lá, foi uma boa atuação do Endrick? Não foi uma atuação brilhante. O Endrick, ele finalizou muitas vezes, foram 6 finalizações ao todo, participou até muito, ele buscou muito a bola, tentou fazer tabelas, ajudou defensivamente também, até com carrinhos.
Sofreu um pouco, ao meu ver, quando jogou de costas de pivô, ali em 2, 3 jogadas, você vê que fisicamente os caras deram uma atropelada nele, não sei se ele não estava esperando e tal. Às vezes foi um pouquinho fominha, exagerou um pouco na finalização, mas como um todo, como um gol, não tem como falar que a atuação do Endrick foi ruim. E, mais uma vez, mostrando muita estrela e mostrando que, ao meu ver, é o melhor centroavante que a gente tem, cara. Eu falo isso aqui há muito tempo e eu espero muito que ele tenha sequência para poder demonstrar isso, porque ele é muito diferente. E aí, só para trazer uma aspinha aqui do Paulo Fonseca, técnico do Lyon, depois de uma semana conosco, não foi fácil, mas acho que foi positivo. Ele marcou o que é importante. Acho que com o tempo ele vai melhorar fisicamente, vai entender melhor as intenções da equipe, mas é muito positivo para um jogador que não vinha jogando. E eu vou bater nessa tecla aqui, porque você imagina o Endrick já fazendo gol, sem ter entrosamento com os companheiros, sem ter um ritmo de jogo, sem entender o cenário da liga, sem entender as movimentações ali dos companheiros e coletivamente também. Cara, o Endrick só tem a crescer no Lyon e ele dá indícios logo na primeira partida que pode sim ser chamado pelo Ancelotti já na próxima data FIFA, daqui 1 mês e meio. Cara, bastou o Antony 3 meses ano passado para ele ser convocado. Mesmo cenário, ele foi emprestado pelo United, começou estourando pelo Real Betis e foi convocado. Não duvido nada do Endrick também receber uma oportunidade se ele continuar brilhando pelo Lyon. Claro, é muito cedo, eu posso estar empolgando aqui porque eu gosto muito do Endrick, acho ele muito diferente, mas se manter o nível, não tem como. É o Endrick e aí vai pesar muito a qualidade técnica dele, o refino, o posicionamento, o drible. É um dos meus favoritos, não vou negar aqui, mas obviamente a gente vai fazer uma análise imparcial quando estiver chegando a data FIFA e estiver chegando também a convocação do Ancelotti. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um Radar da Seleção Brasileira. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.